E aí, quanto tempo, hein? Terceira temporada aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Uragan e é um prazer ter você aqui. Como você viu aí na thumb, no título do vídeo, eu vim falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? No mundo, ao nosso redor, pelo menos ao redor aqui de onde eu estou presente no momento, né? Onde a minha matéria está encarnada, por assim dizer. Ah, Bom, gente, eu não sou muito, para quem me acompanha e para quem me segue, sabe também, né, que eu não tô só aqui no YouTube, eu tô em outras redes aí também. Esse vídeo vai ficar aqui um pouquinho móvel, tá? Porque eu tô, infelizmente, de maneira misteriosa, o meu rig light, ele acabou quebrando. Então, tô usando a minha mão aqui, aí dependendo do tamanho do vídeo, vai ficar para lá e para cá um pouquinho, porque eu tô segurando com a mão. Pois bem, catastrofismo, né? Pessoa catastrofista. Palavrinha difícil, né? Não é só difícil de pronunciar, é difícil de manter, de sustentar também, né? Aquele que dissemina, aquele que permanece na energia da catástrofe, de que o mundo vai acabar, as coisas vão acabar, os sinais estão aí, o apocalipse chegou. Bom, vou dar uma notícia para você, muito importante. E é uma notícia de algo que não tem para onde correr, para onde fugir. Você vai morrer. Eu vou morrer. Tudo que está vivo vai morrer. Mas na hora que tem que morrer, na hora que deve morrer. A pior morte que pode acontecer para um ser humano é a morte durante a vida. É a morte na consciência, a morte do pensamento, é a morte do coração. Essa é a morte mais devastadora. Porque quando a gente morre, o nosso corpo falece, a gente desencarna, a consciência segue nos demais planos. Eu sou prova viva disso. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, segue no canal aí, dá uma olhada nos outros vídeos. Eu não vou ficar explicando aqui agora, tá bom? Para quem quiser saber mais, pergunta nos comentários, vai lá nas redes sociais, a gente conversa. Eu tô por aí, é só procurar @Paulo Uragan, que você vai me achar em algum lugar que te agrade mais, tá bom? Então, se quiser que eu partilhe também numa outra rede que você usa mais, é só chamar por lá que eu faço esse movimento também, tá bom? Mas esse movimento tem que partir de ambas as vias. E a gente precisa cuidar muito, porque eu passei esses dias, hoje é dia 29, para quem está indo só por hoje. Hoje é dia 29, dia que eu falei um pouquinho aí, né, com a ajuda do nosso amigo Canísio Maia. Falei um pouquinho sobre amizade e quero deixar claro aqui, tá? Independente de quem você seja, independente do que você faz, de onde você esteja, eu sou seu amigo. Se você quiser uma amizade daquela que eu expliquei lá, do só por hoje, está disponível, tá bom? E não é só como forma de trabalho não, porque para quem não sabe ainda, está chegando uma nova linha de trabalho que eu pretendo exercer, que é um amigo de aluguel. Mas para saber mais sobre isso, tem um vídeo específico. O motivo dessa conversa aqui não é esse. Então, para quem me acompanha, viu que esse dia, por exemplo, né, eu compartilhei a luta dos povos originários sobre não só o espaço e o território deles, como manutenção da floresta do verde. Nós temos tido aí, claro, incêndios por descaso social, né, pelas pessoas fazendo descaso aí da natureza, jogando lixo, deixando, né, pela estrada jogando bituca de cigarro. Sim, em tempo seco e dependendo do ambiente que isso vai acontecer, isso vai gerar sim um foco de incêndio e vai acabar gerando aí algo terrível para a natureza e para os nossos pulmões, para a nossa atmosfera psíquica também, tá? Então, para quem é um pouco mais estudado aí sobre esoterismo, sobre essas coisas, sabe do que eu estou falando. O prana, né, se contamina também, fica mais fácil dos fluidos densos circularem. Mas além disso, o oxigênio mesmo que a gente respira, o ar que a gente respira.
Não adianta você se enfiar no mato e achar que tá tudo bem. Ah, eu tô envolto aqui, ó, tem um pouquinho de mato, então eu vou respirar um bom oxigênio. Se o mundo inteiro estiver em chamas, não vai adiantar. Mas isso quer dizer que o mundo vai acabar? Não. O mundo não vai acabar. Não caia nessa, não entra nessa e não prolifere esse vírus consciencial, esse pensamento devastador, apocalíptico. Não entra nessa. Não entra nessa e não coloque outros nessa. Se você fez isso, tá tudo bem, se perdoa, tenha compaixão e aí haja a favor do bem maior, do bem de todos e repare as suas ações. Se você também, eu não agi, não fiz isso também, eu não me envolvo com essas coisas. Bom, saiba que estão queimando as florestas, estão queimando os campos de maneira consciente e inconsciente. Então aproveitam-se alguns focos de queimado, tempo seco, para agir de maneira criminosa. E agora está chegando um momento muito importante, que é a eleição. Não só aqui e agora, falando contigo, estado de São Paulo, cidade de X ou Y. Estou falando aqui hoje de Pindamonhangaba, mas pretendo voltar aí para a capital logo logo. E existe todo um movimento financeiro, social, político, para que você não veja certas coisas e se engane com outras. Então, quando for buscar informação, busque informação verdadeira, honesta. Use o seu discernimento para filtrar essas informações. Não compre verdades fabricadas. Não ache que é só um movimento natural, que é espiritualidade, que o mundo vai acabar e que é apocalipse, isso e aquilo. Não entra nessa. Não compartilha isso. Não torne isso uma verdade para você e para as pessoas ao seu redor. Porque não é fato. Nós vamos continuar sim vivos. Aqueles que têm ainda o seu tempo de vida, né? Aqueles que chegarão no final, né? Chegaram ao final de sua vida, vão seguir nos demais planos, com a sua consciência, e aí, né, em sintonia, lá em cima, aqui embaixo, onde quer que seja, nesse multiverso infinito de possibilidades e vibrações, vai seguir. Então a gente vai seguir aqui também, só que a gente pode seguir com mais qualidade, né? As eleições estão chegando, a gente pode pensar em que tipo de político a gente quer, criando leis, criando normativas, para que sejam sim detidos, punidos, aqueles que de maneira criminosa utilizam da sua influência e do seu dinheiro para poder manipular os outros, aqueles com menos conhecimento, aqueles com menos consciência, para exercer atos criminosos contra si mesmo. É um suicídio. Isso é um suicídio. Existem diversas formas de suicídio, aquele, né, agressivo total e também de maneira sutil e progressiva. Mas é um suicídio planetário. A gente agir contra a natureza. O oxigênio que a gente respira, a grande maioria dele, vem do fundo do oceano. Para quem não estudou, para quem conhece pouco de biologia, de ciência, as algas no fundo do oceano são o que mais fazem o trabalho de transformar o carbono e outras substâncias em oxigênio, que a gente respira, em prana, que é energia. Depois das algas, quem faz esse trabalho são essas irmãs aqui, ó. São esses carinhas aqui, ó. É o verde das matas. Eu não sou contra qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de religiosidade, qualquer tipo de conceito, estilo de vida, o que quer que seja. Desde que ele não seja estúpido. Então, não colocando foco exclusivo, porque não é só dele, é da sociedade como um todo,
do agronegócio, de que vão queimar as árvores e os campos para poder gerar mais pasto, para poder cultivar mais gado e etc e tal. Só que o seguinte, cara, o seguinte, ser humano, tá aí, você não vai comer se você não respirar. O gado não vai ter pasto se ele não tiver primeiro oxigênio. Então a gente precisa agora pôr a mão na consciência e voltar com clareza, saber quem está criando essas leis. Porque não adianta agora a gente entrar numa caça às bruxas, que sim, tem que acontecer, não caça às bruxas, né? A lei tem que ser empregada para não somente aqueles que cometeram os atos, foram aos locais lá, atearam fogos, como a gente tem aí diversos relatos aí, filmagens e etc, mas também aqueles que proporcionaram, que induziram, que influenciaram, que pagaram essas pessoas para estar lá. E não é com uma tornozeleira numa mansão, num iate, numa piscina que você vai resolver isso, que você vai inibir esse tipo de ação. É no bolso, é agindo no bolso, é onde dói nessa galera. É criando leis, é criando estatutos e etc, que vão multar severamente fazendeiros, agropecuários, políticos, pessoas que movimentam seus recursos intelectuais, políticos, sociais e financeiros em prol de uma luta imbecil contra o próprio planeta, contra o próprio oxigênio, cometendo um suicídio coletivo. Então a gente precisa deixar essa consciência primeiro deixar essa consciência de que o mundo vai acabar, de que são os sinais das trombetas e tal. O mundo vai acabar para você no dia que você morrer. E olha, é importante que ele acabe, hein? Porque se o mundo não acabar para você no dia que você morrer, você vai ficar por aqui atrasando o lado de quem tá para cá. Então o mundo precisa acabar para você quando você morrer, quando você desencarnar, e você segue no plano que for melhor para você. Mas até que isso aconteça, a vida continua, a vida se manifesta. As queimadas estão acontecendo ainda em alguns lugares. Compartilhe as informações com veracidade. Não entre nesse jogo de distração, que é uma distração. Está escrito no livro X do livro tal, de tal, não sei o que, de época X, Y, fulano disse, o profeta daquilo, aquilo outro. Mentira, gente. O mundo vai acabar daqui zilhares de anos, quando o Sol explodir. E a ciência já tem isso aí mais do que validado, não comprovado, porque a ciência, né, nunca chega ao fim de nenhuma questão, continua sempre buscando a verdade, mas só vai acabar a vida no planeta quando o Sol se exaurir das suas energias. E pode ter certeza que a humanidade vai estar seguindo aí por muitos mais lugares, muito antes disso acontecer. E então a gente tem o nosso papel, primeiro, de cuidar, de cultivar esses espaços, esses ambientes, dar importância para eles. Porque se houver pessoas nesses lugares, não vai haver incêndio, não vai ter foco. Por que não vai ter? Porque vai ter gente lá olhando, cuidando, zelando. Quem for nas redes sociais lá pode ver nos destaques, eu coloco lá, tem um ou dois só. E o principal que está lá está dizendo o seguinte: vai passear no mato, vai dar uma meditada, vai consagrar a medicina, vai dar só uma espairada, alguma coisa. Leva uma sacolinha, leva um lixinho para o seu lixo e mais uma para o lixo dos outros. E sem julgamento. A consciência que a gente tem, a gente construiu, a gente desenvolveu, a gente evoluiu. A consciência do outro vai caminhar na maneira dele até lá. Mas a gente não vai impor isso ao outro. Então, vamos parar de cultivar, de compartilhar, de nutrir catástrofes que não são verdadeiras, não são reais. Nós temos sim um crime, algo violento contra a natureza acontecendo que precisa acabar. Mas não vai acabar com post, com isso, com aquilo e tal. Não vai, é com a consciência. E o primeiro passo que você pode dar, o primeiro movimento, é um voto consciente. É um voto objetivo.
sabendo, não pegando papelzinho do chão, nem essa. Se você já faz isso, maravilha. Aí você pode influenciar outros a terem uma postura mais consciente. Eu tenho pessoas ao meu redor mesmo, parentes, familiares, etc, que putz, pega um papelzinho X ou Y aí ouviu falar que fulano asfaltou tal lugar, ou reformou tal praça, ou fez tal coisa, pronto, o voto tá lá. Gente, vamos sair um pouquinho disso, desse egoísmo, dessa ignorância. Vamos votar em pessoas que estão lutando e buscando e construindo em verdade um lugar melhor para a gente viver. E cobrando das autoridades, né? Cobrar, não é só votar, é cobrar também. Falar, ô, e aí, votei em você, ou não votei em você, mas você ganhou, estão queimando aí. Pô, fiquei doente de respiração, foi meu pano varal cai fuligem, os animais estão sem onde ficar. Daqui a pouco eu vou ter que gastar aí, porque é um sistema, né? Vai entrar um vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo depois sobre o que é a Matrix, como a Matrix funciona, o que são os fundamentos da Matrix, mas a Matrix é isso. Eu vou lá, olha só, eu vou lá, boto fogo na natureza, pego, abro espaço para, ao invés de trazer alimentos saudáveis que vão contribuir para a sua saúde em todos os âmbitos, eu vou cultuar, eu vou cultivar de maneira absurda, em condições péssimas, um animal, uma vida que vai ser bombardeada de substâncias, de hormônios, disso e de aquilo, de agrotóxicos, de químicos, de coisas que vão envenenar você depois que eu matar essa vida e colocar no teu prato. E nesse processo eu vou piorar o oxigênio que você está respirando, e além disso eu vou ainda vender o remédio para você conseguir respirar melhor e comer mais daquilo. Então assim, não é aqui um vídeo sobre não coma carne ou etc. Se você puder fazer um favor para a sua saúde, para o mundo, de um dia da semana só, um dia da semana, ou que seja um dia no mês, o dia que você puder, uma vez, não coma nada derivado de animal ou carne que seja. Se você conseguir cultivar isso na sua família uma vez por semana, já diminui a quantidade de consumo e os recursos financeiros que vão abrir portas para essa galera continuar fazendo o que está fazendo. Então, cobre das autoridades, vote consciente, coloque isto como pauta na tua vida, que o meio ambiente, o oxigênio que a gente respira, precisa da nossa importância, da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado. Tá bom? Para mais, só buscar @Paulo Uragão em todas as redes sociais, estou por aí. Naquelas que fazem sentido eu estou mais presente, nas que, conforme as possibilidades aí da vida e também que faz sentido ser partilhado. Agradeço muitíssimo quem ficou até aqui. Por favor, não é para ganhar relevância, qualquer coisa, para saber que isso tem feito sentido, se quer pelo menos para um ser humaninho. Comenta alguma coisa, fala, Paulo, namastê, cheguei até o final. Você discorda de mim, concorda comigo, ou você acha que minha visão é muito limitada, que você pode agregar de alguma maneira também, estou aberto aí. Se não quiser comentar aqui nos comentários, comenta onde você achar melhor. Se gostou, dá o joinha, compartilha, isso ajuda bastante. Eu não mantenho um trabalho aqui fixo, não fico numa constância justamente por não ter um movimento recíproco disso. Então eu venho quando necessário, compartilhar alguma coisa e falar alguma coisa com um pouco mais de tempo. Mas eu tenho feito esse movimento de ir para outros lugares que tenham uma maior receptividade, tenham uma maior reciprocidade. Então, se você gosta do que é partilhado aqui, se você consome, se você acha interessante, se você quer ver outras coisas, se você, o que quer que seja, mostra um pouco dessa tua presença aí, dessa tua atenção, porque a partir disso eu vejo que faz sentido continuar fazendo, que eu não estou desperdiçando meu tempo, minha energia à toa, tá bom? Então, se quiser cortar esse vídeo, editar, mandar para alguém, sabe, você pode printar, até fazer o que você achar melhor. Mas leva essa consciência de que o mundo não vai acabar, não é o apocalipse.
tá bom? O mundo só acaba para quem desiste da vida, desiste de enxergar a verdade das coisas, o amor nas coisas, a alegria. É aí que o mundo acaba para essa pessoa e só para essa pessoa e para quem quiser estar junto dela, né? Mas segue firme na batalha, segue firme na vida, acredite nos seus sonhos, viva a sua vida, viva a sua verdade e dê importância para aquilo que é relevante, dê atenção para aquilo que é importante e relevante para você, tá bom? Cobre de quem é necessário cobrar. Eu tô nessa caminhada, nesse papel também. A gente se ajuda nesse caminho, tá bom? E saiba sempre que vocês têm um amigo aqui, nós estamos juntos. Gratidão. Namastê.